Questão 158, prova amarela, Enem 2019. Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha um copo em formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro 6 cm, altura 15 cm. Nesse copo há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 cm cada, e 2 rodelas cilíndricas de limão com 4 cm de diâmetro e 0,5 cm de espessura cada. Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Use 3 como aproximação para π. O volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe nesse copo, contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo, com suas dimensões inalteradas, é igual a... Aí nós temos as opções. Primeira coisa interessante que a gente tem que pensar aqui, para resolver esse problema, é que ele traz para a gente cilindros, cubos e mais cilindros, né? O copo ele é cilíndrico, os cubos de gelo são cubos, né? O cubo de gelo, cubo é ótimo, são cubos de gelo, e as rodelas de limão também são cilindros. Então, o que a gente precisa calcular? Volume do copo, volume de cada cubo de gelo, volume das rodelas de limão, para aí então conseguir calcular o volume do refrigerante. Olha que interessante esse problema. Então, muitas informações, vamos resolver essas demandas aí passo a passo. Então, primeira coisa que nós vamos calcular, vou chamar aqui de item 1, é o volume do copo. Eu vou chamar o volume do copo de VC. Então, é isso que eu desejo calcular. E aí, o que nós temos para calcular o volume do copo? Ele é um cilindro de diâmetro 6 centímetros e altura 15 centímetros. Daqui eu tenho que o raio mede 3 centímetros e a altura, que eu estou chamando de H maiúsculo, 15 centímetros. Olha só, o volume do cilindro, volume do copo, nada mais é do que a área da base vezes a altura. E a base dele é uma circunferência de raio medindo 3 centímetros. Então é π vezes r ao quadrado vezes h. E agora eu vou substituir esses valores. VC vai ser 3, que ele disse que é para aproximar π para 3, está aqui. Vezes r, que também é 3, só que é ao quadrado, vezes h, que é 15. Bem, fazendo essa multiplicação, você encontra que o volume do copo é 405 centímetros cúbicos. Vou guardar essa informaçãozinha que ela é muito valiosa para a gente. Vamos agora ao segundo cálculo. Olha, o segundo cálculo eu vou calcular o volume de cada cubo de gelo. Volume de um cubo de gelo. Vou chamar o volume do cubo de gelo de VG. Vou botar uma interrogaçãozinha aqui para calcularmos. Então, o que acontece? Ele me disse que a aresta do cubo de gelo mede 2 centímetros cada. Então, ficou fácil. Volume do cubo de gelo é a aresta ao cubo. O volume do cubo de gelo é 2 ao cubo. O volume do cubo de gelo é 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 centímetros cúbicos. Guarda essa informaçãozinha também, que ela é muito importante. Bem, minha terceira informação que eu vou calcular é o volume da rodela de limão. Volume da rodela de limão.
olha que interessante. O volume da rodela de limão. Como é que eu vou calcular esse volume da rodela de limão? A rodela de limão também é um cilindro. Então, eu vou chamar esse volume de VL, fazendo referência ao limão. E o que eu tenho? Eu tenho que VL vai ser π vezes R ao quadrado vezes H. Perceba que eu chamei esse R de R minúsculo e esse H de H minúsculo. Por quê? Quem é esse R? Quem é esse H? O problema nos ofereceu essas informações. Voltemos ao problema. Aqui, rodelas cilíndricas com 4 centímetros de diâmetro, ou seja, o raio mede 2 centímetros, e a espessura, que é a altura, 0,5 centímetros. Então, 2 centímetros, 0,5 centímetros. Fazendo a substituição aqui, nós temos 3, que é o valor para π, dado pela aproximação que o exercício trouxe, 2 ao quadrado vezes 0,5. Fazendo essa multiplicação, você encontra um VL igual a 6 centímetros cúbicos. Guarda essa informaçãozinha também. Agora vamos lá calcular que a terceira, nossa quarta informação e a mais importante, que é o volume de refrigerante. Que eu vou chamar de VR, fazendo referência ao refrigerante. Observe que o volume de refrigerante, o volume máximo de refrigerante, como ele se refere na questão, será o volume do copo menos o volume dos cubos de gelo menos o volume das rodelas de limão. Então, o que nós temos aqui? Temos aqui que, vou dar um pouquinho mais de espaço, temos aqui que o volume de refrigerante vai ser igual ao volume do copo menos 3 vezes o volume do cubo de gelo menos 2 vezes o volume da rodela de limão. São 3 cubos de gelo, 2 rodelas de limão. Então, fazendo as substituições, temos o volume do copo, calculamos e encontramos 405 centímetros cúbicos. Então, nós temos 405, 3 vezes o volume do gelo. O volume de gelo encontrado foi de 8 centímetros cúbicos, menos 2 vezes o volume do cilindro que representa o limão, nesse caso, foi de 6 centímetros cúbicos. Então, fazendo essas substituições e fazendo essas continhas aqui, ficamos com 405 menos 24 menos 12. Volume, então, de refrigerante dá 369 centímetros cúbicos. E daí vamos à nossa finalização do problema. Vamos olhar qual é a alternativa que corresponde a 369. Encontramos aqui letra C. Portanto, questão resolvida, o volume de refrigerante é 369 centímetros cúbicos, finalizando assim a nossa resolução.